Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal Fator Cristão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, faça a tua inscrição, deixa aí o teu joinha e deixa o teu comentário também, que ele é muito importante para que nós possamos melhorar assim o nosso canal. Nós estamos ainda com o nosso desafio dos 100 inscritos. Já estamos com 94 inscritos no nosso canal e queremos chegar aos 100 inscritos para iniciar uma nova programação aqui no canal Fator Cristão. Contamos com a tua inscrição, contamos com a tua divulgação. Compartilhe o link do nosso canal, compartilhe o link dos nossos vídeos e convide os seus amigos a participarem conosco também desse nosso canal, dessa nossa jornada e dos nossos estudos, do nosso conhecimento da Palavra de Deus. Na semana passada nós concluímos o estudo da carta aos Romanos do capítulo 1. E hoje nós vamos iniciar um estudo sobre alguns princípios que Deus nos ensina na sua palavra. E nós vamos começar hoje falando sobre a obediência. E para exemplificarmos isso, nós vamos pegar um personagem muito conhecido na Bíblia, que é Noé, e falarmos sobre a obediência de Noé, que é um exemplo para os nossos dias, as implicações da sua obediência para a sua vida, para a vida da sua família, pelo seu relacionamento com Deus. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, e se você ainda não pegou a sua Bíblia, pause este vídeo, pegue a sua Bíblia e venha nos acompanhar na leitura no livro de Gênesis, no capítulo 6, nos versículos de 7 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Disse o Senhor: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Porém Noé achou graça diante de Deus. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Amém? Que Deus acrescente a leitura da sua palavra aos nossos corações. Nós possamos tirar aqui uma lição importante para a nossa vida. E a Bíblia então diz que Deus viu a corrupção da humanidade. E nós vimos aqui que Deus então resolve destruir toda essa humanidade através de um dilúvio. E a história de Noé começa no versículo 9, como nós vimos, e segue adiante. Deus anuncia o dilúvio. Deus diz que vai mandar um dilúvio sobre a terra para que seja exterminado todo ser humano, todos os animais, enfim, tudo que Deus havia criado. Porém Deus agraciou Noé. Noé, por ser um homem íntegro, por ser um homem reto diante de Deus, Deus o agraciou e Deus deu a ele uma missão, Deus deu a ele um projeto para a sua vida. Então Deus orienta Noé a construir a arca. Deus orienta Noé sobre o detalhe da arca. Deus orienta o tipo de madeira que deveria ser usado, o tipo de vedação que deveria ser feito, as dimensões da arca, as aberturas, os compartimentos, enfim, todos os detalhes daquele projeto que salvaria Noé e a sua família do dilúvio. E nós vemos que Noé foi obediente a Deus, porque ele vivia numa região que não havia lagos grandes, não havia rios grandes, não havia mar, e ele foi fiel a Deus. Nós podemos imaginar que algumas pessoas vinham e diziam para ele que não precisava daquilo, que ele poderia fazer algo menor, mais rápido, mais prático, enfim, só por fazer, simplesmente para dizer que obedeceu a Deus. Mas na verdade Noé foi fiel na execução deste projeto. Noé foi obediente a Deus. Nós vemos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 6, no versículo 22, ele diz assim: Assim fez Noé, consoante
a tudo o que Deus lhe ordenara. E no capítulo 7, no versículo 5, ele diz a mesma coisa. Ele diz: e tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Ou seja, Noé foi extremamente obediente ao Senhor. Noé entendeu o projeto que Deus tinha, Noé entendeu o que Deus queria e fez tudo de acordo com a vontade de Deus. Então nós podemos entender neste caso que a salvação de Noé, a salvação da sua família, ela não se deu simplesmente por uma arca, por um barco, mas pela graça de Deus. Conforme nós vimos no versículo 8, que diz assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. E essa graça gerou uma vida de testemunho, uma vida de fidelidade e obediência a Deus. Noé fez tudo de acordo com o projeto de Deus. Noé não se desviou do projeto. Noé não quebrou o galho. Noé não fez gambiarras. Noé não pegou atalhos. Ele fez tudo de acordo com o projeto que Deus havia proposto a ele. E essa obediência trouxe a Noé como consequência a salvação dele e da sua família daquele dilúvio. E assim, a partir de Noé, a continuação da existência da raça humana sobre a terra, e também dos animais e de tudo que ele havia colocado na arca, também conforme Deus havia ordenado. Para a nossa vida prática, para o nosso entendimento, nós podemos entender então que a nossa obediência incondicional a Deus e ao projeto dele para as nossas vidas nos conduz a uma vida de santificação junto ao Pai. Deus nos confiou também um projeto para a nossa salvação, e esse projeto se chama Jesus Cristo. Quando recebemos esse projeto, nós devemos nos manter fiéis a Ele, nós devemos nos manter obedientes a Ele e viver a cada dia a salvação que há em Cristo Jesus para nós. Devemos viver a cada dia o reino de Deus que está proposto para nós, de acordo com a palavra de Deus. Quando Deus nos dá esse projeto, nós temos que seguir à risca, como fez Noé, que trouxe a ele e sua família a salvação. Deus tinha uma aliança com ele, Deus estabeleceu uma aliança com ele, e Deus cumpriu essa aliança pela obediência, pela fidelidade que Noé demonstrou a ele. E assim deve ser a nossa vida também diante de Deus. Quando nós recebemos esse projeto de Deus, nós não podemos pegar atalhos, pegar desvios, tentar fazer de outra forma. Do jeito que Deus colocou nas nossas mãos, da forma como Deus colocou nas nossas mãos, a cada detalhe deve ser observado e deve ser levado em consideração, sim. E nós temos que entender que em Jesus, e somente em Jesus, nós temos a salvação, nós temos a vida eterna, que é realmente o que interessa para nós. Temos nossos projetos aqui na terra, temos nossos projetos profissionais, temos nossos projetos familiares, enfim, temos vários projetos aqui. Porém, tudo isso passará, tudo isso ficará aqui, quando nós formos recolhidos por Deus para a vida eterna. E esta vida eterna nós temos somente em Jesus Cristo. Que nós possamos compreender isso, nós possamos buscar em Deus o seu projeto para nossas vidas, nós possamos cumprir com fidelidade, com obediência incondicional este projeto que Deus tem colocado para nós. E que nós possamos viver, como diz o apóstolo Paulo, de modo digno do Evangelho. E que nós possamos ser testemunhas, assim como foi Noé. Noé encontrou graça diante de Deus, porque diz a palavra de Deus que Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé era justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Nós vivemos hoje numa situação no mundo que acaba nos conduzindo de certa forma, tentando pelo menos nos conduzir a situações que são constrangedoras, situações que não condizem com a palavra de Deus. E como eu disse no nosso último vídeo, sempre com aquela frase: hoje em dia isto é normal. Hoje em dia isto é normal não procede do cristão, não procede da palavra de Deus. A vida do cristão,
A vida de quem recebe o projeto, de quem recebe Jesus Cristo, é uma vida diferenciada, porque o normal desta pessoa deve estar na palavra de Deus. Por isso eu insisto sempre, leia a Bíblia, busque entendimento na palavra de Deus, busque conhecimento na palavra de Deus e viva de acordo com o projeto que Deus tem proposto para a tua vida. E na próxima semana vamos falar sobre mais um princípio que a palavra de Deus nos ensina, que está lá em Deuteronômio no capítulo 6, que é um princípio muito importante da transmissão da palavra de Deus, da transmissão das leis de Deus, da transmissão dos ensinamentos de Deus às nossas futuras gerações. Eu espero vocês da próxima semana, prontos para estudarmos juntos e compreendermos mais esse ensinamento que a palavra de Deus tem para nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos dê condições de vivermos conforme a sua vontade, que o Senhor nos dê disposição para essa obediência incondicional, que nós possamos viver conforme a vontade de Deus, de acordo com a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor esteja sempre cuidando de nós, que nós possamos sentir sempre a presença de Deus ao nosso lado, na nossa vida, nos conduzindo e direcionando os nossos caminhos para a sua honra e para a sua glória, em nome de Jesus. Amém.